Olá, sou o Cabo PM Nóbrega do Comando de Policiamento Ambiental e daremos sequência às videoaulas de unidades de conservação. Hoje, trataremos sobre crimes ambientais em unidades de conservação. Vale lembrar que o tema meio ambiente é previsto no artigo 225 da Constituição Federal, bem como no artigo 191 da Constituição do Estado de São Paulo, sendo que as unidades de conservação são previstas pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a Lei 9.985/2000, conhecida como SNUC. Mas quais as consequências para o infrator ambiental? Basicamente, temos três consequências para o infrator ambiental. A consequência administrativa, que pode ser a multa aplicada pelo fiscal ambiental, o famoso auto de infração ambiental. Consequências cíveis, que vêm de ações indenizatórias, por exemplo, se aquela infração gerar danos ao vizinho ou danos à coletividade, por exemplo, a supressão de várias árvores em uma praça que acabaram abandonando os passarinhos não vêm mais porque não tem vegetação e causam um impacto para a coletividade, para aquelas pessoas que vivem naquele bairro. É passível de indenização civil. E consequências penais, que veremos agora por conta de crimes cometidos contra o meio ambiente, especificamente os crimes previstos na Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. Vale lembrar que essa lei ela é dividida, a grosso modo, em duas partes. Uma que tem sanções penais e uma outra parte que tem as sanções administrativas. Trataremos das sanções penais, lembrando que as unidades de conservação têm especial atenção desta lei, havendo momentos em que terá agravamento e aumento de pena para as infrações cometidas dentro ou no entorno da unidade de conservação. A Lei 9605, que é a de crimes ambientais, como vimos, ela trata no seu artigo 2º que quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes, incide nas penas a este cominadas. Então não é somente a pessoa que praticou o crime, mas também aquele diretor, o administrador, o auditor, o gerente que sabia que aquilo era um crime e deixou o crime acontecer. Então aqui ele responde pela omissão na mesma conduta do agente que efetivou o crime ambiental. Bom, uma inovação desta lei é que também responde criminalmente a pessoa jurídica. Então o artigo 3º ele traz aqui, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nessa lei. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, da mesma forma, vai responder aquele que diretamente cometeu o crime, bem como a pessoa jurídica que eventualmente estiver nos bastidores aí do cometimento desse crime. Poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do ambiente. Um exemplo aqui pode ser aquela empresa de capital limitado. Se essa limitação do capital que a pessoa for responder estiver impedindo que ela indenize o total do que ela foi condenada, desconsidera-se a pessoa jurídica e ela vai responder pelo todo da indenização. O artigo 15 ele traz as circunstâncias que agravam a pena. Dentre elas, na linha E, ele fala que agrava a pena sempre que o crime atingir áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas por ato do poder público a regime especial de uso. Então, o caso de agravamento de pena. O artigo 29, ele fala matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão,
licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. E aqui vale lembrar que, como o próprio artigo diz, que às vezes a pessoa tem a licença, por exemplo, um cientista, ele tem a licença para apanhar um espécime dentro da unidade de conservação. Então, estando com a licença devidamente autorizado, porque é para fins científicos, para estudo, né? Depois vai fazer a soltura do animal, não é cometimento de crime, mas se não tiver com a licença, é crime. Qual é a pena nesse caso? De 6 meses a 1 ano e multa. Porém, o parágrafo 4º, ele fala que é causa de aumento de pena e o crime aumenta-se a pena da metade se o crime é praticado dentro da unidade de conservação. Então veja a atenção especial que a legislação criminal dá à unidade de conservação. O artigo 40 é um artigo específico de crime em unidade de conservação ambiental. Então ele fala que causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e áreas de que trata o artigo 27 do decreto 99274 de junho de 90, independentemente de sua localização. Olha lá, reclusão de 1 a 5 anos. E ainda no parágrafo 2º, a ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das unidades de conservação de proteção integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena. Então, além de já prever uma especial atenção à unidade de conservação, quando for da categoria de proteção integral, ainda tem mais um agravante. Então veja que as de proteção integral ainda recebem uma atenção mais especial da legislação penal. Esse dano inclui o incêndio também causado na unidade de conservação. Porém, precisamos lembrar que no artigo 40 não se admite a modalidade culposa, ou seja, para poder enquadrar a pessoa no artigo 40, precisa configurar o dolo. Não pode ter sido por culpa, mas sim por dolo. Então a pessoa tem que ter a intenção de causar esse dano à unidade de conservação. O artigo 41 ele vem tratar sobre o incêndio. Então ele fala provocar incêndio em mata ou floresta. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, neste caso, nós verificamos que cabe a modalidade culposa. Então, a pessoa, ela ateou fogo numa área vizinha ali da zona de amortecimento. Esse fogo, com o vento, ele expandiu e atingiu a unidade de conservação. Nesse caso, cabe a modalidade culposa. A pessoa não tinha intenção de atingir a unidade, mas atingiu. Então, verifica-se que tanto no artigo 40 quanto no 41, os crimes eles são mais severos. O do artigo 40 ele prevê reclusão até 5 anos. No 41 ele prevê reclusão até 4 anos. São crimes mais severos, a pena mais severa, porque como a gente pode perceber, depois quem tiver interesse em ler a lei na íntegra, a maioria dos crimes eles são de menor potencial ofensivo, né? Não passa ali de 2 anos. Agora, para esses crimes que estamos vendo aqui, por se tratar de dano à unidade de conservação, eles são mais severos. Então eu coloquei lá uma observação que neste caso para as áreas fora da unidade de conservação, inclusive na zona de amortecimento, se aplica esse artigo. Apesar de ter regulamentação das atividades, a zona de amortecimento, como vimos, não é a unidade de conservação. Então o fogo atingiu a zona de amortecimento, trata só com o artigo 41, não atingiu a UC, então não se aplica o artigo 40. Mas essas são questões técnicas que
vai caber ao judiciário, né, ao delegado na hora de enquadrar criminalmente, ao promotor na hora de oferecer ou não a denúncia, mas o importante é sabermos que existe o crime. O artigo 42, ele trata especificamente do crime de balões, né? Não só de soltura, mas como vemos ali, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Pena: detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Então, veja só, a importância de falar do dolo no caso do artigo 40. A pessoa soltou o balão, mas o vento fez o balão ir lá para a unidade de conservação. Ele não tinha a intenção de que fosse lá para a unidade de conservação, que às vezes está a quilômetros de distância. Então é discutível se ele vai responder pelo 40, que ele causou um dano indireto ou direto à unidade de conservação, ou vai responder pelo 42, que é esse que nós estamos vendo agora. O importante é saber que é crime, tanto um quanto o outro. Então tem que acionar a polícia, se prender em flagrante, levar para a delegacia. Os materiais têm que ser apreendidos também, têm que ser levados. O importante é saber que todas as modalidades são crimes e vai responder. Se vai ser o crime mais grave ou o crime mais brando, isso quem vai decidir não somos nós que estamos ali fazendo a fiscalização ou vendo flagrante, no caso de todos os níveis, né? Não só da Polícia Militar, mas o guarda-parque, o vigia, né? Claro, dentro da questão da segurança, não vai agir sozinho, vai pedir apoio, ligar o 90, ligar para a Polícia Ambiental, acionar a brigada de incêndio, ligar para o bombeiro, todas as medidas que todos nós já sabemos, mas é importante saber que existe por trás disso o cometimento também do crime, que cabe a condução para o DP e as peculiaridades do desenrolar de uma ocorrência que causou incêndio, seja pelo balão ou seja pelo vizinho que pôs um fogo para queimar o mato e atingiu a unidade, ou seja, aquele que entrou na unidade e deliberadamente causou o dano, né? Um outro artigo que trata especificamente de unidade de conservação é o 52. Veja que ele já tem uma penalidade mais branda. É penetrar em unidade de conservação conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para a caça ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais sem licença da autoridade. Então veja que aqui é um crime que ele não precisa ter uma consequência, ele não precisa de um resultado da morte de um animal, por exemplo, ou da extração de um palmito. Aqui basta ele entrar na unidade conduzindo essas substâncias ou os instrumentos. Entrou na unidade com isso, ele já está cometendo o crime. Vale lembrar que além de todas essas medidas, né, como eu disse, essa lei ela traz providências administrativas, então cabe também a aplicação de multa, a apreensão dos materiais, instrumentos, produtos, veículos, né, utilizados no crime e todas as outras previstas lá na parte administrativa. Encerramos essa videoaula, que foi só algumas noções dos crimes que podem ser cometidos em unidades de conservação. Lembrando que estamos à disposição nos canais das redes sociais, tanto no telefone que consta na tela. Agradeço a atenção, até a próxima.